Se você quer começar uma terapia na abordagem junguiana ou por qualquer outro motivo deseja entender como funciona essa terapia, fica comigo, que até o final desse vídeo eu vou explicar para você como funciona um processo terapêutico sobre a orientação da psicologia analítica junguiana desenvolvida pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Bom, se você está chegando aqui por agora, deixa eu me apresentar. Eu sou Vinícius Andrade, eu sou psicólogo clínico, trabalho com abordagem junguiana e também sou professor de psicologia junguiana. Eu leciono em alguns cursos de pós-graduação, de formação de terapeutas. Também tenho cursos livres que estão disponíveis online no meu site. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição se você quiser conhecê-los melhor. Bom, para começar a falar do processo terapêutico na abordagem junguiana, a gente precisa ter uma coisa em mente. É muito importante entender o porquê a pessoa está buscando essa terapia. Isso vai nortear as técnicas, a dinâmica, a frequência. Mas existe uma coisa que é central, independente da razão pela qual a pessoa está buscando o atendimento, que é o desenvolvimento psicológico daquela pessoa. Então, na terapia junguiana, a gente sempre vai pensar no desenvolvimento psicológico do indivíduo, da pessoa que está buscando o atendimento. Tem pessoas que vão buscar porque querem um processo de autoconhecimento, tem pessoas que vão buscar porque estão atravessando um processo de adoecimento, enfrentando um quadro clínico, um transtorno de pânico, de ansiedade, de depressão, mas sempre a gente vai pensar no desenvolvimento psicológico. Para entender esse desenvolvimento psicológico, a gente precisa entender dois conceitos fundamentais na teoria de Jung: o conceito de ego e o conceito de self. O ego e o self são duas versões de mim. Então é como se existissem dois Vinícius. Existe um Vinícius, que é o Vinícius que eu conheço, que é a pessoa que eu me tornei, é a pessoa que eu escolhi me tornar, com os aprendizados que eu fiz ao longo da vida, com os meus objetivos, com as minhas metas, com as minhas características. Esse é o Vinícius do ego. Se eu perguntasse a você, quais características te definem? Você me elencaria, sei lá, 3 características, por exemplo. Esse é você pela versão do seu ego. Mas existe um outro eu, um eu mais profundo, que é o eu do self. O self seria a minha versão mais completa, seria a minha versão mais inteira, né? E muitas vezes, no processo de desenvolvimento, a gente vai deixando partes de nós mesmos para trás. A gente vai deixando partes de nós mesmos ao longo do caminho. A gente aprende que essas partes não são boas, que essas partes não são legais, e a gente vai deixando elas para trás. Essas partes, elas ficam num lugar inconsciente que Jung chama de sombra. Mas elas fazem parte de quem eu sou na minha inteireza, de quem eu sou no meu self. Para tentar ficar mais claro, vamos pensar numa pessoa que na sua infância foi super protegida. É muito comum que pais e mães sejam super protetores, mas quando um pai ou mãe é super protetor, é possível que essa criança desenvolva uma personalidade onde ela entende que ela não tem a capacidade de lidar com a vida. Isso de forma inconsciente. O que vai acontecer com a força dela, com a coragem dela, com a atitude dela? Isso vai ficando pelo caminho, isso vai sendo deixado para trás. E a pessoa vai ter dificuldade de acessar. Isso fica num lugar que é o lugar da sombra. Quando essa pessoa cresce, então, ela tem desafios. E diante dos desafios, ela tende a se desesperar, a ficar muito mais ansiosa do que as outras pessoas, por conta dessas crenças, desses aprendizados, dessa imagem egóica que foi desenvolvida. Mas a pessoa, ela não é isso. Isso é a imagem do ego. Então, o que é o processo de desenvolvimento, que Jung chama de individuação? Esse processo é um processo através do qual a pessoa ela vai se desenvolvendo para recuperar essas partes que ficaram perdidas lá atrás. Então ela vai entendendo que ela não é tão fraca quanto ela pensa. Ela vai entendendo que ela não é tão passiva quanto ela pensa. E ela vai fazendo reconhecimento das suas qualidades. Ela vai fazendo reconhecimento daquilo que faz sentido para a vida dela. E nisso ela vai expandindo a consciência. Ela vai avançando no processo de individuação. Tem uma frase de Jung que
ele diz o seguinte: individuação é tornar-se aquilo que se é. E o que é que você é? Você é uma inteireza. Então, o processo de desenvolvimento psicológico serve para que a gente se torne o mais inteiro, o mais completo possível. Geralmente, quando a gente adoece, é porque tem uma parte da gente muito essencial que ficou para trás. Por exemplo, quando a gente entra numa depressão, a nossa capacidade de lidar com a dor, de lidar com o sofrimento, ela ficou perdida. E isso é cada vez mais comum numa sociedade que valora a felicidade como única maneira de existir. Então, pensando no processo de individuação, que é um processo central na teoria de Jung, a gente vai acolher a pessoa no consultório, a gente vai escutar o que o ego dela traz, mas juntos a gente vai ficar atento para tudo isso que ficou para trás e que precisa ser recuperado. Tem uma frase de Jung onde ele define a neurose. A neurose é o adoecimento psicológico. Jung fala que a neurose ela sempre é fruto de uma cisão, de uma separação. É como se uma parte de mim ficasse para trás e agora o trabalho terapêutico vai fazer com que eu recupere essa parte. E na hora que eu recupero, eu consigo enxergar novas formas de existir. Eu consigo lidar melhor com a vida, enxergar o sofrimento de maneira mais realista. Eu consigo lidar com as experiências de maneira mais assertiva, de maneira mais madura. Por que o processo terapêutico ele é tão importante nesse desenvolvimento psicológico? É porque muitas dessas partes elas estão inconscientes. Então vamos lá para o segundo tópico. A teoria junguiana é uma teoria psicodinâmica. A grosso modo, ela trabalha com a ideia de inconsciente. E o nosso inconsciente, ele não é um depósito de memórias, ele não é um depósito dessas versões de nós que está ali parado. O nosso inconsciente, que é regido pelo self, ele é um processo de autorregulação. O nosso corpo, ele se autorregula. Por exemplo, se eu tiver um corte no meu braço, o meu corpo inteiro vai trabalhar para se autorregular e para resolver esse trauma, essa cisão. Então, se eu corto o meu braço, o que vai acontecer? Primeira coisa, o meu sistema circulatório vai trabalhar para estancar essa ferida. Se tiver entrado algum agente causador de infecção, o meu sistema de defesa ele vai trabalhar, ele vai criar uma inflamação, vai ficar dolorido, vai criar secreções para me sinalizar que alguma coisa está errado. Eu posso ter febre. O meu corpo está se autorregulando, ele está me sinalizando que tem alguma coisa errada. Aí eu procuro o médico, tomo um antibiótico, tomo um analgésico, um anti-inflamatório, resolve aquela infecção. O meu sistema epitelial vai trabalhar para fechar a pele. Então, o meu corpo se autorregula, a minha psique também se autorregula. E ela faz isso a partir do nosso inconsciente. Então, o trabalho com o inconsciente é uma coisa que vai estar muito presente na terapia junguiana. E para Jung, o inconsciente se manifesta, ele fala conosco de diversas formas, mas tem algumas formas que são formas principais do inconsciente conversar com a gente. Então o inconsciente fala através dos sonhos. Então a terapia junguiana, ela vai tender a trabalhar com os sonhos. Tem pessoas que vão ter dificuldade com isso, e aí existem outros recursos, mas os sonhos são muito importantes numa abordagem junguiana. Outra forma do inconsciente falar com a gente é através do sintoma. O sintoma, nessa perspectiva, ele é mais do que um simples problema a ser resolvido. Ele é um mensageiro de que alguma coisa está errada ou pode estar errada no nosso processo de desenvolvimento. Uma terceira forma pela qual o inconsciente se manifesta é através da expressão criativa, da função criativa. Então, a terapia junguiana, ela vai usar de técnicas específicas, como a imaginação ativa, como amplificação simbólica, como o uso de técnicas expressivas para a gente ativar a nossa função criativa. Função criativa não é a criatividade de sair por aí criando coisas, mas é a nossa capacidade de lidar com os problemas da vida de maneira assertiva. E a gente faz isso no setting de maneira simbólica. Então o setting, ele funciona como um ensaio para a vida. Outro ponto que é muito importante no trabalho terapêutico dentro da abordagem junguiana é o conceito de inconsciente coletivo, que é tão mal compreendido pelas pessoas. O conceito de inconsciente coletivo ele é muito importante, por quê? Porque quando eu chego num consultório para ser atendido, eu estou vivendo uma dor, mas outras pessoas viveram essa dor
Quando eu chego num estado de sofrimento, parece que essa dor ela é única, eu sou a única pessoa que viveu aquela dor, mas aquela dor ela pertence ao repertório da experiência humana. E esse repertório, os nossos sentimentos, os nossos afetos, as nossas dores, eles estão retratados nos mitos, estão retratados na arte, estão retratados na simbologia coletiva. E se aproximar dessas ferramentas é muito importante porque despersonaliza a minha dor. Então, assim, tem uma coisa na minha dor que é só minha, só eu vou entender, porque eu estou passando, mas é uma dor também que me conecta à humanidade. Outras pessoas passaram por essa experiência. Então, se outras pessoas passaram, eu posso passar também. Os mitos, por exemplo, apresentam esses dramas, apresentam essas doenças, apresentam essas partes de nós que ficaram para trás. Então, através do manejo com o inconsciente, através do contato com os temas arquetípicos do inconsciente coletivo, você vai tomando consciência do seu processo e do desenvolvimento psicológico. Só que a terapia junguiana, para ser efetiva, não basta a gente ficar dialogando com o inconsciente, analisando sonhos e analisando mitos. A gente vai precisar ir para a vida e colocar em prática e tentar transformar e tentar fazer acontecer as diferenças, as mudanças que a gente quer fazer. As coisas elas não mudam num passe de mágica. Então você mergulha no inconsciente, você dialoga com ele, você encontra suas imagens, seus símbolos pessoais, mas agora é hora de ir para a vida. E essa parte é muito desafiadora para algumas pessoas. Então a gente entra num momento na terapia junguiana onde a terapia vai dar suporte para a pessoa fazer experimentações, para ela tentar se colocar de maneira diferente nas relações, no ambiente de trabalho, nas mais diversas situações e promover a transformação que ela deseja ver na sua vida. Então, na terapia junguiana, tem dois movimentos básicos. Tem um movimento que é voltar atrás, voltar na história de vida da pessoa, entender que partes são essas que ficaram para trás, por que que elas ficaram, entender as experiências dolorosas, as experiências de trauma. Mas existe uma coisa que é muito importante também, é pensar o que eu vou fazer com isso daqui para frente e se colocar de maneira, tentar se colocar de maneira diferente no aqui e agora, porque a vida acontece no aqui e agora. Isso é uma das etapas do processo terapêutico que Jung chama de transformação. Bom, se você quiser conhecer ainda mais a terapia junguiana, eu vou deixar agora 3 indicações de livro para vocês lerem e mergulharem e aprofundarem no processo terapêutico na abordagem junguiana. Mas antes de falar dos livros, se você está me escutando até aqui, é porque você está gostando desse conteúdo. Então eu quero pedir a sua ajuda. Clica no like, compartilha esse vídeo, comenta, ativa as notificações, porque você vai estar me ajudando a produzir mais conteúdo como esse. E outra coisa, eu vou ficar muito grato também se você comentar dizendo temas dentro da psicologia junguiana que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Bom, o primeiro livro que eu queria indicar é esse livro. É o livro 16/1 das Obras Completas, A Prática da Psicoterapia. Nesse livro, Jung ele traz a visão dele do processo terapêutico de maneira muito didática, de maneira muito clara. A gente sabe que a terapia junguiana ela não é uma terapia engessada, no sentido de que cada pessoa que chega no nosso consultório, e isso é uma fala de Jung, a gente precisa adequar o processo terapêutico para aquela pessoa. Tem pessoas que vão amar entrar nos sonhos, tem pessoas que vão ter dificuldade, que não vão lembrar, tem pessoas que vão ter inclinação para a arte, tem pessoas que vão ficar no verbal, né? Então não é uma terapia engessada, mas ao mesmo tempo existem alguns elementos que marcam a terapia junguiana. Nesse livro, Jung fala sobre esses elementos de maneira muito clara. O segundo livro que eu queria indicar para vocês é o livro da sequência, é o 16/2, Abreação, Análise dos Sonhos e Transferência. Nesse livro, Jung traz algumas coisas que já estão mais atualizadas, mas é muito interessante porque ele discute temas centrais da forma de ver a terapia, o processo terapêutico. E tem coisas que nós estamos revivendo hoje, terapias que buscam soluções mágicas, sabe? Que querem acessar a sua dor e resolver isso numa sessão. E Jung ele traz uns comentários assim que são bem interessantes. Então, acho que é um livro que vale a pena também a leitura. E o terceiro livro que eu queria indicar para vocês é o livro do analista junguiano Roberto Gambini. Roberto Gambini é uma das grandes referências da terapia junguiana aqui no Brasil e ele traz esse livro A Voz e o Tempo, que é um livro subtítulo dele, Reflexões para Jovens Terapeutas, que ele vai trazendo discussões
muito interessantes e muito profundas, principalmente para quem está começando a se apropriar desse lugar de terapeuta e tentando entender, criar uma visão sobre o que é a terapia junguiana. Para fechar esse vídeo, eu quero fazer um convite para você que é terapeuta e está assistindo esse vídeo, e para você que é leigo e está chegando aqui e está se interessando pela psicologia junguiana. Eu tenho 2 cursos na plataforma Hotmart. Um curso que é um curso para pessoas leigas ou para pessoas que querem revisar a teoria de Jung. É o curso Fundamentos da Psicologia Junguiana. O link vai aparecer aqui acima. E também vou deixar o link aqui na descrição. Esse curso é um curso onde nós vamos passear por todos esses construtos da psicologia junguiana. Desde a história, a obra, inconsciente pessoal, coletivo, desenvolvimento, tipologia de personalidade. E para você que é terapeuta, eu quero deixar o convite para você conhecer o meu curso Psicopatologia Junguiana. É um curso onde nós vamos aprofundar no manejo das psicopatologias dentro da terapia junguiana. A gente sabe que muitos terapeutas têm essa queixa do quanto é deficitário em algumas formações, então a gente criou esse espaço para a gente fazer a nossa atualização permanente, fazer o nosso aprimoramento das práticas clínicas e entender as patologias. Nesse curso eu vou trazer a base do que é o pensamento de Jung sobre o adoecimento psíquico, sobre o sintoma, e nós vamos mergulhar em algumas patologias. A gente vai falar do transtorno depressivo, a gente vai falar do transtorno afetivo bipolar, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade, e a gente vai falar sobre esquizofrenia. A gente vai falar na visão junguiana, a gente vai falar nos códigos do CID e no DSM, porque é muito importante que você, sendo terapeuta junguiana, saiba dialogar com outros profissionais, e a gente vai trazer reflexões críticas em relação ao que a gente vive de modo cultural e de como a cultura também fomenta esses processos de adoecimento. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor a psicoterapia junguiana, e se você ainda ficou com dúvidas, deixe o seu comentário que em breve eu respondo e a gente vai continuando a nossa conversa. Um abraço e até a próxima.